Olá a todos, meu nome é Celso Albano, gestor executivo da Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Hoje estamos agora continuando o módulo especial Preparando o Produtor de Cana e vamos agora abordar o capítulo 2. No último capítulo a gente teve uma ideia do que foi a construção do sistema integrado Orplana e agora vamos discutir o papel do produtor de cana, o novo Consecana e a busca pela eficiência e redução de custos. Bom, em relação à questão do papel do produtor de cana e o novo Consecana, nós vamos dar uma abordagem agora sobre o que foi enxergado de discrepâncias que acontecia em relação ao preço da cana pago ao produtor de cana e a sua efetividade e rentabilidade econômica. Primeiro, antes de tudo, nós temos que trazer a relevância da Orplana como uma entidade que representa 60 milhões de toneladas de cana entregue em mais de 160 indústrias vinculadas, né? Então a gente fez um paralelo pensando que se a Orplana fosse um país, comparado aos países produtores de cana, no mundo, a Orplana estaria em termos de 6º lugar, certo? Em termos de produção de cana. Se a Orplana fosse um país, ela estaria em 7º lugar em termos de área produtiva. E o Brasil, como o primeiro país maior produtor de cana em termos de área. Se a Orplana fosse classificada como país em termos de tonelada de cana por hectare, TCH, índices de produtividade, a Orplana estaria em primeiro. Então já fica aqui um grande alento. O produtor de cana brasileiro tem uma alta eficiência de produtividade e passa a ser um dos produtores de maior eficiência mundial e hoje ele continua sendo remunerado de uma maneira não muito coerente com as suas necessidades e uma discrepância muito grande que vamos apresentar ao passar desses slides. Trabalhando também a ideia da visão da Orplana em termos de representatividade, enxergamos que se nós dividíssemos o Brasil em regiões, região sudeste, região centro-oeste, a região da Orplana, a região norte-nordeste e o sul, a área da Orplana estaria em 3º lugar, perdendo apenas para a região sudeste e a região centro-oeste, ou seja, ela tem uma relevância nacional em termos de abrangência e produção. Ao mesmo tempo, precisamos entender como que a fatia de participação nesse bolo de cana, ou seja, a participação do produtor de cana em toda a área de atuação. Então, nós temos aqui um exemplo. Na verdade, são fatos, né? 76, quase 77% da cana produzida para abastecer as usinas vem de áreas arrendadas próprias ou em regime de parceria das próprias indústrias. E depois 23,13%, ou seja, quase 1/4 da produção, da fatia desse bolo, compreende produtor de cana, vinculado à Orplana ou não vinculado à Orplana. Então, nós temos aqui um levantamento na última safra, 18/19, 60 milhões de toneladas de cana são entregues anualmente a todas essas indústrias, provém dos produtores que fazem parte do movimento do trabalho associativista vinculadas ao sistema integrado. E existem 72 milhões de produtores de cana não vinculados. Então, nós já tivemos aqui um grande problema. Toda vez que se fala sobre Consecana e produtor que acompanha e participa do modelo do Consecana, nós temos dois universos paralelos. O primeiro universo paralelo é a questão do produtor vinculado à Orplana, que é a fundadora do Consecana, e produtores não vinculados que acabam se aproveitando de uma metodologia que tem custo, que demanda profissionais, que demanda fiscais de laboratório, que demanda o preparo de acompanhamento e metodologia que já tem mais de 20 anos acompanhando e definindo a qualificação da matéria-prima, acabam usando uma estrutura que hoje acabou trazendo essas grandes discrepâncias. Então nós temos esse grande problema, ou o primeiro problema de uma série que nós enxergamos. O segundo fato que nós apresentamos é a questão da relevância
da Orplana, não só no Brasil, mas em relação às indústrias que essas associações entregam. Então, nós temos uma ideia, fizemos aqui um levantamento dos principais grupos. Se a Orplana fosse uma indústria, ela equivaleria a 77% da Copersucar, que é um conjunto de 34 indústrias, 34 cooperados. Se fôssemos uma indústria, equivaleríamos a um pouco mais de 100% do tamanho da Raízen, 2 vezes maior que a Biosev, 2,5 vezes maior que a Ativus, quase 3 vezes maior que a São Martin e assim por diante. Então, nós fizemos um exercício apenas para dizer o quanto que o produtor de cana é relevante, a sua participação e o tamanho e significância que tem da associação do produtor de cana perante o fornecimento de matéria-prima para o setor sucroenergético. E a participação também ao longo dos estados acaba trazendo essa importância. À medida que migramos dos estados que têm pouca atividade canavieira para aqueles de maior atividade canavieira, então começando aqui a partir do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, e depois a região Norte e Nordeste, a participação do produtor de cana, ela sempre trabalha em torno de 45%, no Paraná 27%, 23% no Mato Grosso do Sul, e aí ela já salta para 44%, 30% em Goiás, que vem crescendo cada vez mais, mas numa média, o que nós temos? O produtor de cana participa com 40% da matéria-prima para a atividade produtiva de etanol e açúcar. Então, o primeiro grande problema que nós fizemos, a primeira busca de soluções foi entender quanto custa a cana-de-açúcar colocada na esteira da usina, que coloquialmente nós falamos a cana na esteira, ou seja, a cana colocada na boca da indústria para ser moída. Então, nós fizemos uma parceria com o PSEG, que já fazia um trabalho através do programa Campo Futuro, e junto com a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, e aí a Orplana acabou se juntando com a CNA e começamos a fazer um trabalho de apuração através da metodologia do PSEG dos custos de produção em 41 regiões produtoras, em 5 estados, depois pulando para estados do Nordeste, e esse trabalho acabou crescendo e o PSEG também faz um trabalho perante indústrias, baseado no custo de produção do produtor de cana, sobre quanto custa a tonelada de cana sua entregue na esteira e o preço da cana produzida pela própria indústria, nós começamos a enxergar essas defasagens, né? Então, o que nós percebemos? Primeiro, o grau de eficiência do produtor de cana. Não vamos entrar em detalhe desse gráfico, de pizza e nem na tabela, mas o que é importante, nós vemos o seguinte: produzir cana, em termos de plantar cana e conduzir ao seu ciclo, no momento de reforma, o custo médio do produtor está em torno de R$ 7.114, enquanto que a indústria tem um custo médio de R$ 8.391. Ou seja, eu já fiz a conta, já existe um grau de ineficiência em relação ao produtor de cana de 18%, ou seja, o produtor de cana tem uma cana 18% mais barata. E aí nós temos um grave problema que foi o que começou a trazer essa discrepância em relação à cana do produtor. À medida que as indústrias foram crescendo da região tradicional de São Paulo e abrindo suas filiais em Minas Gerais, em Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, principalmente nessa região de fronteira do oeste paulista e um pouco aqui na região do Paraná, foram surgindo novas modalidades de indústrias, as indústrias mais automatizadas, os chamados greenfields, perante os modelos tradicionais, os chamados brownfields, então vou chamar de campos verdes, indústrias novas e os campos marrons, as indústrias mais tradicionais. Começa a se ter um alto grau de busca de terra através de arrendamentos. À medida que as usinas tradicionais iam entrando em regiões novas, até por falta de esclarecimento, quando saía a buscar novas terras, os proprietários, sem nenhum parâmetro,
acabaram usando o Consecana como o primeiro parâmetro de pagamento em relação ao arrendamento. Então, colocava como índice, use o índice do Consecana. Então, o Consecana, que era um índice usado para remunerar a tonelada de cana colocada na indústria, passou a ser um indexador em relação ao preço da cana, ao preço da terra, do hectare utilizado. Então, essa mudança acabou trazendo uma própria descontinuidade da metodologia do Consecana. Então, nós enxergamos essa discrepância e vimos um alto encarecimento das áreas arrendadas e, ao mesmo tempo, todo proprietário de terra que tem contrato com uma indústria, que exige, quando vem ser arrendada a sua terra, coloca-se a questão de arrendar com a cláusula do índice do Consecana, ele acaba usando um índice de preço de matéria-prima como um índice de preço de remuneração de terra. E ele tem uma jurisprudência jurídica que, caso tenha qualquer alteração do Consecana em relação a preço, todas as indústrias teriam que rever a sua folha de pagamento em relação à remuneração da terra arrendada e teria um impacto financeiro muito grande. Então, enxergamos esse problema. Produtor eficiente, com custo de produção mais baixo, em torno de 18% perante as indústrias, com uma defasagem de preço em 14% a 20%, e, ao mesmo tempo, o preço da terra arrendada trazendo uma confusão em relação a como remunerar terra e como remunerar matéria-prima. Então, a gente fez um levantamento, através do trabalho em conjunto com o PSEG, em relação a essa defasagem, ou seja, um produtor de cana, nesse fechamento das últimas safras, em média, ele custava para produzir R$ 103,83 a tonelada da cana, a um preço pago no mercado, modalidade Consecana, R$ 78,85. 103 aproximadamente, 104 contra 79. Custo total e preço. Uma defasagem, uma atividade antieconômica em R$ 25 por tonelada. Imagine isso vezes 80 toneladas por hectare, imagine isso vezes 10, 100, 1.000 hectares. Então, assim, é um prejuízo gigantesco, uma defasagem que vem gradativamente acumulando nos últimos 6 anos e a gente precisava buscar uma solução para isso.